A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 23. Lemos assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Portanto, vemos que o ministério de Jesus incluía ensino, pregação e cura. Ensino, pregação e cura, um ministério completo, semelhante ao de Jesus. Mas aqui chama atenção, pregando o evangelho do reino. O evangelho é o evangelho do reino dos céus. E nós devemos pregar o evangelho do reino dos céus. Tem muita gente que prega o evangelho do reino da terra, mas nós temos que pregar o evangelho do reino dos céus. Quero falar alguns elementos do reino. Vou mencionar 12, 6 no Novo Testamento e 6 no Antigo Testamento. Então, 12 elementos do reino na Bíblia. Primeiro, começando aqui com Mateus 4, 23, o Evangelho do Reino. Vamos a Mateus, capítulo 8, versículo de número 12. Lemos assim: E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. O que chama atenção, os filhos do reino. Jesus aqui está proclamando certamente um juízo. Não é todo filho do reino que vai ser lançado nas trevas exteriores, mas os filhos do reino se referindo ao reino de Israel. Mateus 8, verso de número 12. Então temos o evangelho do reino, os filhos do reino. Mateus capítulo 13, verso 11. Aliás, todo o capítulo 13 de Mateus são mistérios, parábolas que têm a ver com os mistérios do reino. E olha o que Jesus diz em Mateus 13, 11. Ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado os mistérios do reino dos céus. Então nós temos o evangelho do reino, os filhos do reino, os mistérios do reino. Mateus 13, ainda 19, lemos: Escutai vós, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino. A palavra do reino. Então já vimos só aqui no Evangelho de Mateus 4 elementos do reino. O Evangelho do reino, os filhos do reino, os mistérios do reino, a palavra do reino. Vamos a Mateus capítulo 16, versículo de número 19. Mateus 16, 19 diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus. O reino dos céus tem chaves, portas e chaves devem ser abertas. Então temos o evangelho do rei, do reino, os filhos do reino, os mistérios do reino, a palavra do reino, as chaves do reino. Vamos à carta de Tiago, capítulo 2, versículo 3, Tiago 2, 3, diz assim: E atentardes para o que traz veste preciosa, e lhe disserdes: Senta-te aqui no lugar de honra, e ignorar o outro, né? Então aqui nós vamos ver os herdeiros do reino, os herdeiros do reino. Então temos o herdeiro do reino. Olha só que coisa interessante, não é? Temos as chaves, o evangelho do reino, os filhos do reino, os mistérios do reino, a palavra do reino, as chaves do reino e os herdeiros do reino de Deus. Os herdeiros do reino de Deus. Muito interessante isso, não é? Os herdeiros do reino de Deus.
Vamos agora ver alguns no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo de número 3, verso 10. Deuteronômio 3, 10. Lemos assim no livro Deuteronômio, no capítulo 3, versículo de número 10. Todas as cidades da terra plana, e toda Gileade, toda Baçã, e até Salcra, e Edres, cidades do reino. Aqui era do reino de Og, em Baçã, mas eram cidades do reino. Então nós temos o evangelho do reino, os filhos do reino, os mistérios do reino, a palavra do reino, as chaves do reino, os herdeiros do reino, as cidades do reino, as cidades do reino. Vamos para 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 16. 1 Samuel 10, 16, lemos assim. E disse Saul a seu tio, declarou a verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. O negócio do reino. Saul manteu em segredo o negócio do reino. 1 Samuel 10, 25. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, o direito do reino. Olha que coisa maravilhosa, o direito do reino. Vamos ao profeta Amós, capítulo de número 7, versículo 13. Amós 7, 13, lemos. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. A casa do reino. Vamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas 36, versículo 20. Livro de 2 Crônicas 36, 20. Lemos assim: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Tempo do reino. Ao tempo do reino. Aqui era o tempo do reino da Pérsia. E vamos para 1 Reis, capítulo de número 1, versículo 46, para encerrar. 1 Reis 1, 46. Lemos assim: também Salomão está sentado no trono do reino, no trono do reino. 12 elementos do reino. Primeiro, o evangelho do reino. Segundo, os filhos do reino. Terceiro, os mistérios do reino. Quarto, a palavra do reino. Quinto, as chaves do reino. Sexto, os herdeiros do reino. Sétimo, as cidades do reino. Oitavo, o negócio do reino. Nono, o direito do reino. Décimo, a casa do reino. 11º, o tempo do reino. E 12º, o trono do reino. Que Deus te abençoe e que você possa ouvir o evangelho do reino para que um dia também se assente no trono do reino. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.